Rádio e TV Uniso, a Universidade de Sorocaba, com essa série de entrevistas comemorando os 100 anos da primeira transmissão do rádio no Brasil. Hoje a gente tem o prazer de receber para um bate-papo Paulo Roberto Júnior. Paulo Roberto Júnior, empresário, radialista, jornalista, comunicador. Esse a gente pode falar, como todos que já passaram por aqui, um comunicador nato. Ele vai falar um pouquinho das histórias que os microfones não contaram. Paulinho, bem-vindo e parabéns aí, né? Você é um comunicador nato e 100 anos, estamos completando 100 anos do rádio, você não está com 100 anos do rádio, mas está com pelo menos uns 30 e alguma coisa aí também, né, Paulinho? É isso aí, Douglas. Estou completando agora 32 anos de rádio, trabalhando aí no microfone. Comecei em 1986, né, como estagiário. Tive um hiato de 2000 a 2004 e de 2005 até hoje eu trabalho direto em rádio sem faltar um dia praticamente. Inclusive férias, né? 30 dias de férias, não, é uma semana, 10 dias no máximo. Então, realmente é uma longa história no rádio. Você começou em 1986. 86. Como estagiário. Como é que foi esse começo, Paulinho? Porque, assim, tem muita gente que começa, que imagina aí hoje, os novos profissionais que estão chegando, o profissional, ele acha que ele vai chegar no rádio e já vai chegar falando, o anseio é de falar na latinha. O seu começo não foi assim, né, Paulinho? Não, não foi assim, é muito diferente. Eu comecei como estagiário na Rádio AM, que era a Rádio Clube. Na época a Rádio AM era muito forte, a Rádio Clube era uma das principais emissoras do interior do estado e com uma equipe bastante conceituada, principalmente com relação ao rádio esportivo, que foi para onde eu fui fazer o meu estágio. E lá eu comecei, na verdade, como rádio escuta, né? Eu ficava ouvindo as notícias, as informações, para passar para o apresentador, para o plantão, enfim. E ali fui aprendendo. Comecei com rádio escuta, fazendo produção dos programas, na época tudo com datilografia, internet, imagina, 86, celular, internet, a gente nem imaginava o que seria isso. Então era o telefone mesmo, ligando para as emissoras, principalmente no final de semana nos jogos, você passava a mão no telefone e ficava ligando em várias emissoras do interior do estado, para saber como é que foi o jogo, para saber a escalação, para saber o público, renda, enfim. Era um trabalho realmente, assim, de muito esforço, muito fôlego, né? Para que você pudesse passar toda a informação ao ouvinte. Então comecei como rádio escuta, depois passei a produção, fui acumulando, né, a produção dos programas, enfim. E foram 2 anos até conseguir falar bom dia, boa noite, hora certa. E como então, foi? A primeira vez que você falou? Foi tranquilo? Não foi. Na base? Não foi, porque como eu fazia essa questão fazia a produção, fazia a rádio escuta, então eu ouvia as informações, datilografava e levava para o apresentador. Aí, num belo dia, eu levei a informação, aí ele falou, senta aí. Eu sentei, mas não imaginava. Acendeu a luz, ele começou a falar, e aí ele me perguntou aquilo que eu estava levando a ele. E aí ele me perguntou, fala você. Aí eu travei, a ansiedade, né, era enorme, a vontade de falar. Então a minha primeira experiência foi assim, e eu me lembro que quando terminou, isso foi um domingo, na segunda-feira eu não queria mais voltar. Falei, não é minha praia isso, não é possível, porque eu gostava tanto, era apaixonado por rádio. A minha infância foi ouvir rádio. Eu abri a mão de ir para a rua, jogar bola, aquela coisa toda, para ficar em casa ouvindo rádio. O rádio foi o meu maior e é o meu maior companheiro até hoje. E a ansiedade era muito e eu não consegui falar. Mas aí superou, e aí quando eu completei 18 anos, né, que naquela época, menos de 18 anos, você realmente de fato não podia falar ali ao microfone. Aí quando eu fiz 18 anos, não que eu já estivesse pronto, mas eu aprendi tudo, acompanhava os repórteres, acompanhava. Que quando foi, você vai estrear? Eu estreiei, claro que com algumas falhas, mas assim, eu já sabia como fazer. Eu já tinha noção de como tudo funcionava, e aí não parou, né? Aí foi embora. E uma das suas grandes paixões
o rádio uma paixão, uma outra paixão que você tem é o futebol. E o seu começo foi realmente fazendo essa parte do futebol. Quando você foi para campo mesmo, quando foi a sua primeira vez no campo, no estádio, sendo repórter, como é que foi o frio na barriga? Como que você se sentiu, cara? Olha, a primeira transmissão esportiva foi no campeonato amador, campeonato varziano. Me lembro até hoje, foi na Avenida Paraguai, lá no campo Eusébio Moreno, que é o campo do Barcelona. Ali foi o meu primeiro jogo. E o segundo jogo foi no Montenegro. Então, eu me lembro muito bem dessas passagens pelos vários aí estádios do Campeonato Varziano de Sorocaba. Mas o meu primeiro jogo profissional foi um ano depois, foi em 89. Também me lembro como se fosse hoje um São Bento e Comercial no estádio Walter Ribeiro. Então, algo marcante, né? O meu primeiro jogo, trabalhei ao lado de Clodoaldo Armando Júdica, que era um repórter na época, que era referência. Então esse foi o meu primeiro jogo, repórter de meta, né? Atrás do gol, cobrindo o time adversário. E aí, enfim, esse foi o meu primeiro jogo. Depois foi, nossa, outro dia eu estava tentando contabilizar quantos jogos eu trabalhei. Cara, não consegui fechar essa conta, mas são mais de 2.000 jogos. 2.000 jogos. Agora, vou voltar um pouquinho nessa parte dos jogos de futebol, porque fazendo jogo de futebol, fazendo reportagem de campo, o repórter de meta, como você mesmo disse e tudo mais, sempre tem uma história ou outra que você fala, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Porque não tem aquela história, né, Paulinho, de o repórter tá numa coletiva de imprensa com ar-condicionado ligado, com água, com isso. É sol, chuva, vento, a bateria do microfone que falha quando é com o microfone sem fio, o cabo que estoura no meio do caminho e tudo mais. Passou muito perrengue com relação a isso, Paulinho? Passei alguns perrengues, mas nada que me fizesse mudar de ideia. Pelo contrário, eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao Morumbi para transmitir um jogo de futebol foi em 1989, e o jogo foi um clássico, um São Paulo e Corinthians. Então você imagina o garoto que ouviu o rádio durante toda a sua infância, a transmissão, a abertura, a chegada dos times, tal, aquela coisa toda. E eu vou ao Morumbi pela primeira vez. Quando eu chego no saguão do Morumbi, né, com a nossa equipe, e começo a olhar repórter A, repórter B, narrador, todos aqueles caras que eu tô vendo os caras na minha frente. E aí, tudo aquilo que eu imaginava de estar ouvindo, eu vi acontecer ao vivo à minha frente. Aquilo, cara, foi uma realização. Aquele dia eu tive muito mais ainda a certeza que aquilo seria a minha vida, porque era algo muito mágico. A forma como ficava os microfones, a forma como o repórter vinha acompanhando a delegação na viatura, tal, acompanhando as ruas até a chegada do estádio. Aí ele chega, ele salta da viatura, entra no saguão, já tem um microfone pendurado lá, que é o microfone que ele vai pegar para entrevistar o jogador descendo do ônibus, tal. Aquela dinâmica toda era uma dinâmica que eu ficava imaginando como aquilo era na realidade. E cheguei, né, e acabei acompanhando tudo aquilo de fato. Então aquilo realmente foi muito marcante. Agora, os perrengues era que, na época, as rádios de São Paulo tinham uma condição muito diferente, condição de equipamento, de transmissão, tal. Era uma época que o sem-fio estava começando a entrar, tal. E a gente aqui com muito fio, né? Muito fio, aquele fio que virava uma macarronada atrás do gol, né? Enrolava tudo e tinha que desenrolar depois do jogo. Quando chovia, era barro na mão para você desenrolar o fio. Cara, é muito trabalho. A minha família, minha mãe principalmente, não entendia essa paixão, essa coisa de você sair de casa num domingo 9 horas da manhã e chegar 10 da noite. Que era exatamente isso. E essa coisa de sair domingo 9 da manhã e chegar 10 da noite foram mais de 20 anos da minha vida. Os domingos, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, aniversário, todas as datas comemorativas, os domingos eu passei 20 anos nos domingos nos estádios. Né? Então é algo que você faz porque você gosta, você tem paixão por isso. E eu, sinceramente, não me arrependo de absolutamente nada. Perrengue de chuva, perrengue de raio, perrengue de frio, muitas histórias. Então, mas nada que eu possa falar para você, Douglas, eu deveria ter escolhido um outro caminho. Jamais. Esse, sem dúvida alguma, foi o meu caminho. Você falou que a sua mãe não entendia muito essa história de você ficar 10, 12, 11, 13 horas fora de casa. E com relação ao seu pai, como é que era isso? Porque muita gente começa a ter essa paixão pelo veículo, pelo rádio em si, ou pela televisão, enfim, porque a mãe ou o pai, isso vem muito da mãe e do pai, do avô, enfim.
Como é que seu pai entendia, via tudo isso? Você aí com 14, 15, 16 anos, já era uma idade, já era uma época, final dos anos 80, já era uma época em que os nossos pais cobravam muito, ó, você já precisa começar a trabalhar, precisa começar a ter um pouco mais de responsabilidade e tudo mais, e você ficar tanto tempo assim longe de casa, como é que seu pai via isso? Cara, eu devo tudo isso ao meu pai. Meu pai foi o meu grande incentivador. Meu pai acompanhou, claro, minha infância, essa minha identidade com rádio, né, de ficar acompanhando e tal. E eu sempre quis trabalhar em rádio, mas eu não sabia qual seria o caminho. Eu ia nos estádios, por exemplo, como torcedor, porque meu pai sempre frequentou os estádios. Aqui em Sorocaba eu me lembro do Humberto Reale, eu fui no último jogo do Humberto Reale, enfim, me lembro bem. E sempre passeava nas cabines dos narradores, comentaristas. Na época não era nem foto, na época era autógrafo, um caderninho para você tirar autógrafo dos caras. E eu ia, aquilo era, sabe, era uma situação que eu gostava muito. E aí meu pai, um belo dia, ele conhecia o pessoal lá da Rádio Clube, conversou, falou, tem meu filho assim, o pessoal, manda aqui. E aí fui. Aí fui na Rua São Bento, 190, 13º andar, Rádio Clube, equipe 1080. Cheguei lá, garotinho, 16 anos, jamais tinha trabalhado fora, algo assim, só estudava. E ali fui aprender de verdade as coisas, né? Porque ali era um pessoal, né, mais velho, mais experiente, eu jovem, e ali realmente foi onde eu aprendi a ser homem de verdade, porque foi uma formação. O rádio me deu essa formação também, trabalhando com as pessoas mais velhas, adquirindo experiência com as pessoas mais velhas, experiências de vida, né? Porque uma equipe de rádio são muitas pessoas, e você vai conhecendo, vai conversando. Então isso eu devo ao meu pai. Meu pai me incentivou muito a seguir essa carreira. Equipe 1080, J. Monora, são nomes aí, algumas das equipes e alguns nomes que te abriram as portas, te colocaram nesse caminho, nessa estrada. Você já teve aí passagens também por rádios da capital, em São Paulo. Como é que foi você chegar nas equipes sorocabanas e não entenda como um menosprezo, equipes mais modestas do interior e que muitas vezes não deixavam em nada a desejar para as equipes da capital, e a gente tem tido histórias aqui comprovando isso, que as equipes do interior elas batiam de igual para igual em termos de profissionais, muitas vezes em termos de tecnologia não, mas em termos de profissionais. Como é que foi essa mudança do Paulo Roberto Júnior, que começou no interior e migrou para a capital e trabalhar aí com feras também na capital do estado? Não, foi sensacional, né? Foi muito, muito gratificante, porque, como eu te falei, caras que eu ouvia, imaginava ninguém estar à frente, e os anos foram se passando e comecei a trabalhar com esses caras, né? Trabalhei com o Fiore Gigliotti, né? O Fiore Gigliotti tem um bordão que todos conhecem, é o moço, tá? Quando ele falou a primeira vez, o moço de Sorocaba, eu falei, meu Deus, sou eu trabalhando com o Fiore. Então, realmente, é algo que você vai aprendendo, vai adquirindo essa experiência, as pessoas vão te ajudando, vão te auxiliando, porque trabalhar em São Paulo, morar em São Paulo não era fácil, caipirão de Sorocaba, aquela coisa toda, mas você vai aprendendo, vai tomando porrada, as pessoas vão te ajudando e você vai seguindo. Então, isso é uma coisa que você coloca, Douglas, que quando eu volto para Sorocaba, eu tinha essa dificuldade, né? Que eu nasci para o rádio em Sorocaba, trabalhei na capital, e aí eu retorno a Sorocaba. Quando eu retorno a Sorocaba, como eu disse no início, eu tive um hiato de 4 anos. Quando eu volto, por uma questão familiar, enfim, eu interrompo essa carreira, e pós 4 anos, eu tinha uma necessidade de voltar para o rádio, que era algo que me fazia muita falta. Foi quando eu recebo um convite, e eu tinha um pouco, naquela época, 2003, 2004, vou trabalhar em Sorocaba, eu já trabalhei em São Paulo, voltar. Você tem realmente uma questão que você fica, eu estou descendo um degrau e tal. Mas realmente não foi o que aconteceu, porque eu tive um encontro mágico com uma outra pessoa aqui em Sorocaba e nós formamos uma equipe tão profissional à época quanto qualquer outra equipe de São Paulo, do interior, uma equipe que nós transmitimos jogos no Brasil todo, final de Libertadores, enfim, então foi um trabalho muito bacana. Então, esse choque que eu pensei que poderia vir a ter nesse retorno, isso não aconteceu, com um trabalho muito bem feito aqui no rádio em Sorocaba, digno, né, do trabalho feito pela Rádio Clube, à época, na década de 80, pela própria Rádio Cacique também, que tinha uma equipe muito forte,
com profissionais experientes, não só de Sorocaba, como também da Rádio da Capital, que trabalharam aqui na Cacique. Então, realmente foi um encontro muito mágico esse que eu tive lá em 2004, 2005. Antes desse encontro, que aí eu acho que aí começa um pouco da história com o Alandi, né, com o Luiz Augusto e com aquela equipe que aí eu confesso que eu era ouvinte assíduo dessa equipe. Mas antes um pouquinho da gente chegar nessa história, o Paulo Roberto Júnior é conhecido por ser um cara bastante boêmio. É um rapaz que gosta de shows, gosta de festas. Nessa história toda, gostar de festas e tudo mais, você teve uma passagem também pela Band FM aqui de Sorocaba, talvez a sua primeira passagem na Band, onde você estava sempre em shows, em camarins, apresentando eventos e tudo mais. Conta um pouquinho dessa história aí do Paulo Roberto Júnior boêmio. Então, eu sempre trabalhei com o rádio esportivo, não é isso? E depois também com o jornal de rádio, era algo que eu conseguia conciliar. Aí, isso já estava em São Paulo. Aí, em 1997, um outro colega nosso, Nilson César, com o qual eu trabalhei muito tempo, me convida, ele ia estrear um jornal numa emissora em Sorocaba. E ele me convida para ser um repórter. Rádio 10. Rádio 10, 1997, mais ou menos 98. E aí ele me convida para ser o repórter dessa equipe. E aí monta uma equipe, era uma equipe bacana. Nilson, tinha o Celso Ribeiro Marvadão, tinha a Mari Maia que apresentava, Neide Barbosa que produzia. Eu era o repórter ali. E aí entro na Rádio 10. Trabalhava em São Paulo, Rádio 10 e tal. E a coisa vai acontecendo. Vai acontecendo, já conhecia toda a equipe da rádio, a equipe da parte artística, que tinha o Caju, tinha o Márcio Correia, tinha o Walter Calles, tinha o Fernando Carriel. E aí eu conheci uma pessoa que eu tenho muita saudade, cara, que foi um grande amigo, que é um radialista, jornalista, amigo de todos nós, que é o Ricardo Rio. Ricardo Hilário, Ricardo Rio. E o Ricardo Rio, a gente saía à época e tal, falou, cara, você não tem vontade de fazer horário no FM? Eu falei, putz, cara, já tô velho para isso. Não, cara, vamos. E o Ricardo Rio pegou na minha mão, me levou pro estúdio, falou, suas folgas você vai ficar comigo aqui. E eu comecei a aprender a locução do FM, era uma rádio pop, ali com o Ricardo Rio. Fui aprendendo, de repente eu estava fazendo final de semana madrugada, eu já tinha uma carreira bacana, eu fazia madrugada na Rádio 10, tipo das 2 às 6 da manhã, de sábado para domingo, para sair 6 da manhã do ar, ir para São Paulo para transmitir futebol. Cara, e aí começou. E aí, aí eu fui gostando dessa coisa de fazer o FM, foi ampliando o meu horário. Quando eu vi, eu estava fazendo horário de sexta-feira também. E aí nós tínhamos a Band FM. Quando a Rádio 10 ela deixa de operar, eu continuo na Rádio 10 como apresentador continuo no grupo como apresentador do jornal e migro para a Band. Aí quando eu migro para a Band, eu começo a apresentar o jornal. E aí eu começo a fazer a parte artística, que na época era o Jarbas e era o Nando, e eu entrei ali como o terceiro locutor. E ali eu conheço as festas, conheço como formatar as festas, o ambiente das festas, e começo a trabalhar com festa. Também via Band FM, na época, com o Pelé Problema, que era um cara que produzia, fazia as festas na cidade e tal. Ali eu entro num circuito que eu ainda não conhecia e também parei há 2, 3 anos atrás. Mas parou, pendurou a chuteira mesmo aí? Nesse momento eu tô adormecido aí com festa, não parei. Porque aí eu comecei a produzir shows, comecei a produzir grupos de samba e pagode. Enfim, foi um período longo e sem parar com o jornal, sem parar com a transmissão esportiva. Cara, teve uma época na minha vida que eu dormia 3, 4 horas por noite, que tinha muito trabalho. E esse foi um momento muito bacana também, foi muito legal. Mas com eventos, com festas, com produção de shows, é algo que eu já parei, já tem 3, 4 anos. Atrelado a tudo isso, ainda trabalhando diuturnamente no escritório São Bento. Também, essa parte contábil. Essa história que eu conto desse ato é porque esses 4 anos, que foi de 2000 a 2004, eu retorno a Sorocaba para cuidar da empresa da família. E aí eu dou um tempo no rádio. E depois que a coisa deu uma estabilizada, é que eu retorno ao rádio em 2005. E com essa história, essas indas e vindas, principalmente com as festas,
Aprontava muito, Paulinho. Tinha muito problema. Com o Pelé, problema. Não, mas, obviamente, era muito trabalho. Para toda a galera. Muito mas trabalho. Era um trabalho gostoso, que você estava sempre envolvido ali com os artistas, festas. Trabalhar com festa é só alegria, né, cara? As pessoas trabalham no dia a dia, né? Cada uma na sua atividade, cada uma desenvolvendo seus projetos, com seus problemas, e no final de semana quer se divertir. Então a festa era uma diversão. Para nós era trabalho, mas era uma coisa que também gerava uma diversão, gerava um retorno financeiro também, mas a gente levava isso, acima de tudo, com muito profissionalismo. Agora, que tinha alguns momentos de diversão, também tinha, não dá para negar. Alguns momentos de diversão. Você é um apaixonado pelo samba. Sim. Marquês de Sapucaí, Já estive. Já esteve. Mas isso trabalhando com rádio ou para aproveitar, para curtir, para sambar? Não, já... No Rio, já fui para curtir, já desfilei, piadinha pronta, saí na Mangueira, tal. E em São Paulo, na Vai-Vai. Na Vai-Vai. Na Vai-Vai. Mas trabalhar diretamente lá... Não, já trabalhei com transmissão do carnaval, sim, isso já trabalhei. E como é que é essa... Adrenalina pura, né? Transmissão de carnaval é para quem gosta, para quem é apaixonado, contar a história dos enredos, contar a história da escola, fazer entrevistas ali com as musas, tal, o pessoal da bateria, é muito gostoso, cara. É entretenimento puro, informação também, mas é um ambiente que eu gosto, tá? Embora também já esteja afastado aí há 4, 5 anos, mas tenho muita saudade. Vamos lá, voltando aqui então com a Landi, Luiz Augusto e aquela equipe que você, depois desse hiato desses 4 anos em que você foi estudar, em que você foi trabalhar na empresa da família, você encontra essa pessoa. Quem foi essa pessoa e como é que foi a montagem daquela equipe? Cara, foi muito interessante, porque eu estava fora do rádio e assim com muito desejo de voltar ao rádio. Na verdade, nessa época, eu estava fora do rádio esportivo, mas eu já estava na Band FM, fazendo o meu horário na Band FM, mas era algo que eu gosto de fazer, sempre gostei também, aprendi a gostar, mas a transmissão de futebol, trabalhar com futebol era algo que realmente me fazia muita falta. Um belo dia, um amigo me liga, perguntei, aí, como é que você está? Tudo bem? É o seguinte, quero te apresentar um outro amigo, ele já tem um projeto aí na cidade e tal, e na época eu realmente tinha um projeto, e eu ouvia às vezes tal, e entendia um projeto bacana tal. E aí esse amigo marcou uma reunião, eu fui até o escritório do Luiz Augusto, jamais tinha conversado com ele. Aí passamos uma tarde lá de reunião, batendo papo tal. Isso foi no mês de setembro de 2004, outubro de 2004. Em janeiro de 2005, eu estreiei com o Luiz Augusto. E aí a gente fez uma parceria, e na época era o Timão do Povo, né, que ele tinha essa denominação. E eu, né, nessa parceria com o Luiz, a gente articulou e o Luiz tinha um espaço, teve um espaço na Cacique, depois teve um espaço na Vanguarda AM e tal, no AM, e aí a gente conseguiu, com o auxílio do Walter Calles, nosso Walter Calles, na época, nós fomos para a Rádio Cruzeiro. E lá começamos a temporada 2005 a transmitir futebol e com os programas esportivos na UFM com a Cruzeiro. E aí foi realmente um trabalho bacana, que durou... eu fiquei na Cruzeiro de 2005 a 2010. Todos os dias apresentando o programa com o Luiz Augusto, transmitindo futebol, como eu falei, transmissões de final do Campeonato Paulista, final de Libertadores, com viagens fora do estado, viagem até fora do Brasil, jogos no Paraguai, enfim. Então foi um trabalho muito bacana. Foi um trabalho de fôlego, foi um trabalho de muita qualidade, né, com uma equipe local. Então isso marcou a época, tá aí no rádio, 100 anos do rádio, né? Então a gente pode dizer que esse período da Landi na Cruzeiro foi um período realmente de um trabalho com muita qualidade. E nessa época, Paulinho, obviamente você já volta com outro status, você sai de Sorocaba, obviamente já um profissional formado para ir trabalhar em São Paulo, volta de São Paulo, ingressa numa outra função, sai um pouco do lado esportivo, vem para o lado jornalístico, lado artístico, e aí quando você entra com essa parceria com o Luiz Augusto, com o Timão do Povo e tudo mais, você já entra com um outro status, um cara muito mais experiente, um cara já com mais não só bagagem de estar ali, mas de observar, de saber o que é bom, o que tem qualidade, o que não tem qualidade.
e também com a bagagem de líder. Aí você já tem na mão a sua equipe, é uma equipe que você ajudou a formar, que você formou. Como é que era essa visão? Sair do Paulo Roberto Júnior, aquele menino que foi lá, fazia estágio, que com 2, 3 rádios, fazendo rádio escuta, telefone e tudo mais, e você se vendo, liderando uma equipe, falando, meu, agora é a hora de, como diria o outro, agora eu se consagro. Como é que foi essa... Cara, na verdade, assim, realmente eu era o cara mais experiente da equipe, até por idade também, ser um dos mais velhos e ter passado pelo rádio em São Paulo e ter feito várias coisas. Então, eu era realmente o cara mais experiente. E isso é uma coisa que faz um pouco de diferença quando você vai fazer os jogos na capital, por exemplo. Porque você chega nos estádios, as pessoas te conhecem. E você leva a bandeira da rádio, que hoje eu estou nessa rádio aqui. Então, isso é uma coisa legal, uma coisa que para a própria emissora também, a época foi bacana, difundiu bastante isso. Mas era uma equipe que, na verdade, quem liderava era o Luiz Augusto, com bastante democracia e tal, mas era ele que coordenava. Mas era uma coisa muito saudável, uma coisa que a gente conseguiu crescer, a gente foi impondo um pouco da experiência também, a gente conversava muito, o Luiz também acatava muito essa coisa, vamos fazer isso, fazer aquele jogo, não vamos fazer dessa forma, enfim. Mas o foco também era as equipes aqui, que era o São Bento, era o Atlético, na época o São Bento estava na Série A2, e eu tive a sorte de acompanhar o São Bento. Naquele ano, nós fazíamos o São Bento, fazíamos o Atlético e fazíamos ainda os Jogos da Capital. E eu assumi como setorista do São Bento e foi um ano muito legal, cara, porque foi um ano onde eu viajei todo o estado interior, né, São Bento jogando na Série A2. Foi o ano que o São Bento subiu, a gente podia acompanhar, fiz todos os jogos, cobri os treinos, enfim, e acompanhar essa trajetória. O São Bento estava há 12 anos, 15 anos fora da primeira divisão, então era um anseio, né? E aí em 2005 o São Bento sobe. Então, realmente era um trabalho muito legal, cara, porque a gente transmitia realmente tudo que era possível transmitir à época. Você disse que teve uma sorte de cobrir, de ser setorista do São Bento. E aí a gente chega numa terceira paixão de Paulo Roberto Júnior, Esporte Clube São Bento. Coração é azul. Sim. Como é que foi para você isso, cara? Porque você pega sendo setorista de uma equipe que há 12, 15 anos não está na primeira divisão, mas você acompanhou tudo isso, como você disse, Humberto Reale, acompanhando a arquibancada e tudo mais. Vindo com este sofrimento do torcedor que é apaixonado pelo clube, e de repente você se vê em meio a jogadores, viajando com jogadores, não sei se você foi um dos repórteres que viajou com a equipe dentro do ônibus da equipe, provavelmente sim, muitos que já passaram por aqui fizeram isso, eu acredito que você teve essa experiência também, e você estar ali no momento em que o árbitro apita, como diria Fiore Giliotti, trila o apito, e o São Bento está de volta à primeira divisão. Como é que foi? Tem histórias aqui de comemorações de acesso que você estava e você voltou a ser o Paulinho Boêmio, partiu para a festa. Eu prefiro dizer que a festa eu estava em cima lá do caminhão do Corpo de Bombeiros, entrevistando todo mundo, né? Mas foi realmente um momento muito legal, porque a gente assim, tenta separar as coisas, né? Separar o torcedor, separar o profissional e separar, inclusive, a amizade e o carinho que você passa a ter pelos jogadores, comissão técnica. E, à época, eu fiquei muito amigo do técnico, que é o Carlos Rabelo, que é meu amigo até hoje, a gente se fala até hoje, que foi o cara responsável por colocar o São Bento. O São Bento tinha um time que não era o melhor time à época, que não era o melhor elenco, não era o time mais caro, pelo contrário, era um time barato, e conseguiu fazer uma campanha sensacional e conseguiu chegar a esse acesso. Então, tem hora que é muito difícil. Eu me lembro que o último jogo, por exemplo, foi contra o Noroeste, foi um jogo, tem uma narração histórica do Vander Pfeiffer, né? E minha também, quando eu falo Nena, tal, aquela coisa do Nena, né? Que o cara entrou e fez 2 gols em menos de 10 minutos, somente virou um jogo 2-1. E é um jogo que o São Bento começa perdendo. E o São Bento precisava vencer aquele jogo para subir. O jogo era em casa, era no SIC, foi um domingo de manhã. E o São Bento vira aquele jogo. E ali, num determinado momento, você esquece que você está trabalhando e vira realmente um torcedor. Esse foi um deslize que eu cometi nesse jogo, que eu entrei no campo, quando o Paulo César Oliveira foi o árbitro do jogo, e ele levanta a plaquinha lá,
enfim, 5 minutos de acréscimo, 8 minutos, e eu achava aquilo um absurdo. E entrei no campo, aí me chamou atenção e tal. E é uma postura que jamais você poderia ter. Você está ali trabalhando, não está ali torcendo. Mas o São Bento é algo que, em determinados momentos, eu não consigo dar essa segurada do profissional para o torcedor. É algo realmente que mexe muito comigo. Eu cresci assistindo aos Jogos do São Bento com meu pai e com meu avô. Eu estive no último jogo do Humberto Reale. Eu estive na inauguração do Walter Ribeiro. Acompanhei todo aquele processo e tal. Então, faz parte da minha vida, assim, o São Bento. Hoje, infelizmente, continua, né? Sempre com uma situação bastante delicada, difícil, mas pelo menos conseguiu acesso para disputar a elite ano que vem do Campeonato Paulista. Né? Paulinho, nesse meio tempo, nessas histórias idas e vindas, nasceram alguns bordões de Paulo Roberto Júnior, algumas histórias, algumas coisas que vão acontecendo. Eu me lembro bem de algumas passagens que nós tivemos juntos e aí eu não entendia. Paulo Roberto Júnior pede para todo mundo olhar para determinada situação e dar uma nota. Eu entendi a nota para os jogadores, mas não entendi algumas notas. E essa era uma das marcas de Paulo Roberto Júnior enquanto transmitindo o jogo, principalmente quando haviam algumas figuras que estavam ali trabalhando durante o jogo. Mas dessas histórias tem o bordão, o famoso bordão de Paulo Roberto Júnior, o péssimo. Como nasceu o péssimo e por que isso? Porque hoje, eu confesso para você que com algumas pessoas que eu converso, as pessoas comentam sobre o péssimo de Paulo Roberto Júnior. Cara, eu acho assim, era um momento que tradicional das rádios, né? Terminava o jogo, comentarista, né? Nota, goleiro, 5, lateral, 6, 8. Era muito tradicional isso. E o rádio ele já vinha passando por uma transformação, a transmissão de futebol vinha passando por uma transformação que chega aos dias de hoje. Você tem aí o streaming hoje com uma transmissão muito diferente, narração de futebol, aquela narração tradicional, bola sai da direita, vai para a esquerda, aquele jogo cantado tal, dos narradores tradicionais, que é bacana, que é legal, eu cresci ouvindo isso, né? Mas isso estava começando a se transformar um pouco mais de brincadeira, né? O rádio, transmissão esportiva, nasce no AM, aí ela vai passando para o FM aos poucos ali, no final dos anos 90, né, os anos 2000, 1, 2, 3 emissoras começam, 2005 a gente chega na Cruzeiro, no FM para transmitir futebol. Então a gente queria um pouco mais de brincadeira, descontração, claro que a informação sempre em primeiro lugar. E aí eu achava que essa coisa da notinha podia mudar. E aí foi onde a gente começou a pensar, falar ótimo, bom, regular ou péssimo. E o péssimo pegou muito mais do que o ótimo, por exemplo, porque o péssimo era quando o cara ia muito mal no jogo, e aí o comentarista criticava, dava aquela cornetada, enfim. E aí eu comecei a falar péssimo e tal, sem ser essas notas. Comecei a falar péssimo de uma jogada, mas foi péssima, péssimo. E aí pegou, cara. E aí qualquer coisa realmente virou um bordão. Quando a coisa não ia bem, péssimo. Comida tá boa? Tá péssima. E a música do cantor? Péssimo. E virou tudo péssimo. Você entendeu? Virou vinheta. Virou vinheta, isso aí. Virou vinheta. Mas foi mais essa questão da descontração mesmo, de fazer uma coisa com mais molho, com mais humor e tal. Paulinho, fazer essa coisa com mais humor, dar um pouco mais de liga nessa mudança. De 1986... Hoje nós estamos em 2022. O que mudou no rádio de lá para cá e o que é péssimo no rádio que mudou de lá para cá? Cara, mudou muita coisa. Muita coisa. Claro que muitas coisas mudaram para melhor. A tecnologia está aí, né? Hoje, você com tecnologia, você transmite futebol do sofá da tua casa, se você quiser. Não é isso? Você no seu sofá, você no outro sofá, alguém lá na rádio operando e tá tudo saindo no ar, tá tudo perfeito. Mas eu tenho muita saudade da época, sabe, mais artesanal da coisa, sabe, de como você se editava as matérias, do relacionamento que você tinha com atletas, da forma como a notícia chegava até você. Hoje, muita blindagem, hoje você não tem acesso
ao profissional, passa pelo assessor de imprensa. Hoje você tem uma chamada zona mista, né? Profissionalizou. Antes você entrava no vestiário, algo que hoje é surreal. Imagina um repórter entrando no vestiário, os caras tomando banho lá, todo mundo peladão lá, você com o microfone entrevistando o cara. Quer dizer, é uma invasão de privacidade que a gente hoje entende como uma grande invasão de privacidade, mas que naquela época era normal, era natural. Então isso dá saudade, mas as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando. Então hoje se profissionalizou de uma certa forma que você delimita o acesso, né? Você hoje você conhece, e o próprio atleta, jogador, enfim, ele se relaciona com você de uma forma muito diferente daquilo que ele conta, daquilo que ele fala. Muitas comemorações, como você disse agora há pouco, você fazia com os atletas, né? A gente chamava do terceiro tempo, de 3 minutinhos, aquela coisa toda. Você ia com os atletas, com você, e ficava ali. Você não ia expor. A gente foi para uma festa, os jogadores estavam lá, os caras beberam, ficavam... Isso era normal. Hoje, o cara é tão profissional e precisa ser tão profissional que quando ele sai, ele é filmado a todo instante, né? Tivemos um exemplo clássico aí, mês passado, do Jô, atacante do Corinthians, né, que foi flagrado numa festa, tal, enquanto o Corinthians estava jogando, estava lesionado, enfim, e acabou rescindindo o contrato do jogador. Então, hoje, realmente, a tecnologia trouxe muita coisa positiva, mas ela também fez com que a relação entre as pessoas também mudasse muito. E no rádio isso acontece muito. Esse é o ponto que você daria ao péssimo nessa história toda? Não sei toda, se seria né? Péssimo, cara. Não sei se seria péssimo, é diferente. Talvez para muita gente possa analisar isso como muito positivo, né? Ótimo, né? Não sei se seria isso péssimo. Por exemplo, quer ver uma coisa que é muito legal? Na minha infância, cara, para eu ouvir as rádios em São Paulo, era um parto com antena, ficava andando no meio da casa, saía no quintal. Enfim, Bombrilzinho, né? Hoje no seu celular você ouve a rádio de qualquer lugar do mundo com uma qualidade absurda. Então, muita coisa melhorou. Talvez o péssimo, estou aqui pensando o que daria péssimo pro rádio hoje. Talvez acho que a questão interpessoal, aí, o relacionamento, talvez tenha mudado bastante. Paulinho, nessa questão do relacionamento, do interpessoal, e a gente voltando, dando um passinho para trás, a gente lembra aí dessa sua parceria no Timão do Povo, na Land, com Luiz Augusto, e ali você participou da descoberta de vários talentos que nós temos no rádio hoje. Alex da Mata foi um que já esteve por aqui, já falou pra gente, inclusive, Alex da Mata contou histórias de piriri, de jogador em hotel e busão, e isso você vai contar também daqui a pouquinho, se você tem alguma história bacana, boa, engraçada assim, tão engraçada quanto. Mas Bruno Mendonça, Alex da Mata, Gerson Júnior, foram apenas alguns dos talentos que você ajudou a garimpar aí, Érico Bueno, tantos outros. E tinha uma coisa que, isso quando eu ouvia o rádio mesmo no AM, eu gosto muito do rádio AM, e quando eu ouvia muito no rádio AM, eu ouvia uma brincadeira, vamos dizer assim, que era o que os 2 repórteres ou 3 repórteres faziam dentro do campo, que era o carrossel. Precisa de treino disso aí. Como é que era feito isso aí, cara? Como que vocês imaginavam isso? Porque era uma coisa que isso conseguia prender muita atenção de quem estava ouvindo. 2 ou 3 repórteres, um trazia começava com a escalação de um time, ou com informações, destaques e tudo mais. Aí a gente fala carrossel, outros falam giro, outros falam ping-pong e tal, mas era algo que a gente... Você fazer uma transmissão de futebol, hoje, cara, se a gente for fazer uma transmissão de futebol, às vezes fazer você, faz o pessoal daqui, não escreve nada, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Mas na época, você escrevia. Então, abria a transmissão, o repórter vai dar um destaque de um determinado time e vai rodando. Então era uma coisa com muito ritmo. Então era algo que a gente desenvolvia, passava para o pessoal para não perder o ritmo na transmissão. Então era algo que realmente envolvia o ouvinte, porque o ouvinte está lá acompanhando as informações, é um ping-pong de informações que eram manchetadas, nada longo. Então cada repórter falava de 10 a 15 segundos e cada um falava 5, 6 destaques, né? Então era algo que realmente prendia e fazia parte da transmissão. Hoje, sinceramente, isso já não acontece mais.
percebe que as transmissões mudaram muito, porque as transmissões também, muito em função da pandemia nos últimos 2 anos, elas ficaram muito off-tube, né? Fica muito dentro do estúdio, que perde um pouco essa dinâmica. Agora que os repórteres estão voltando para o campo. Mas essa dinâmica de carrossel, de ping-pong, giro e tal, aquela dinâmica dos anos anteriores, isso a gente não vê mais. Vamos chegar na parte jornalística, mas antes, me ocorreu aqui a chegada da mulher na transmissão esportiva, que uma coisa que a mulher já vinha buscando há muito tempo, já vinha pleiteando há muito tempo. Muita gente diz que a mulher não entende de futebol. Isso é uma tremenda de uma bobagem. A mulher entende muito mais de futebol, às vezes, do que o homem, e na maioria delas, inclusive. Como é que você viu essa chegada da mulher? A mulher, primeiro, ela chega numa equipe como produtora, vai ganhando espaço, chega para ser repórter de campo, coisa que há 30 anos não se imaginava isso. E hoje a mulher como narradora, não só como comentarista, como analista do futebol, mas como narradora. Como é que você vê toda essa evolução e essa chegada da mulher ao esporte? Olha, eu acho que a mulher deve e pode estar onde ela quiser, em atividade que ela quiser. Eu acho que a questão profissional é competência. Agora, a gente precisa separar competência, na minha opinião, competência, e com relação ao telespectador, ele tem o direito de opinar ou assistir, enfim, aquilo que ele mais gosta. Então a gente está passando por um período de transformação. Então a mulher, ela é muito bem-vinda e ela faz parte do dia a dia do futebol hoje. Ela faz parte narrando, comentando, produzindo, apitando, sendo técnica, comentarista. Então ela está inserida ali. E muitas dessas mulheres, dessas meninas, eu conheço várias delas, são muito competentes, reportando, narrando. Agora, existe sim, e a gente não pode negar, um certo preconceito às vezes, com relação à mulher narrando, a mulher no futebol. Eu acho que aí é um direito de escolha de quem está assistindo. Olha, eu prefiro assistir uma transmissão esportiva, não com o homem, mas prefiro assistir com o narrador A, com o narrador B, com o narrador C. Não, prefiro assistir com aquela narradora. Isso é uma questão pessoal de cada telespectador. Agora, o trabalho dessas meninas, dessas moças, é um trabalho muito competente, é um trabalho que é louvável e que as pessoas estão aí atuando de uma forma de igual para igual. Claro que lá no passado, me lembro, Regiane Rittchen, na Gazeta, a primeira grande repórter, ela naquela época, você falou de 30, 40 anos atrás, só tinha homem no futebol, né? E ela era a única mulher ali, e ela entrava nos vestiários, o pessoal, os jogadores respeitavam, enfim. Então ela criou essa situação para que hoje, quantas mulheres nós temos no futebol hoje, debatendo o futebol, falando sobre futebol. Então, eu acho bacana, acho muito legal. E aqui você falou de várias situações em Sorocaba, e eu vou citar uma colega nossa que trabalha com a gente, que trabalhou comigo, que é a Bruna Muraro. A Bruna, quando chegou com 18, com 19 anos, gostava muito de futebol e tal, e nós tínhamos um programa, e ela foi inserida ao programa, e era muito legal a participação dela falando, e ela só não continuou conosco porque ela abriu mão, porque ela seria uma baita repórter, uma baita comentarista esportiva. Eu falo com ela sempre sobre isso, você devia ter... Ela fala, não sei se eu queria, tal, mas ela começou também no rádio junto com a gente, falando sobre futebol. Paulinho, a gente falou também, né, dessas descobertas que você fez, mas o Paulo Roberto Júnior também não é só o cara do futebol, não é só o cara boêmio das festas, mas é o cara sério do jornalismo. Porém, o cara sério do jornalismo também comete gafes, acontecem situações. E você, durante muito tempo, apresentou o Jornal da Cruzeiro, a voz na notícia. E tinha como parceiro de bancada Juarez Morato. Rapaz, teve momentos ali que vocês não conseguiam se conter nas risadas, e aí acabava o jornal. Com o Juarez, às vezes com o Juarez era complicado, né? O Juarez tinha umas tiradas que era como... Eu me lembro de algumas histórias, enfim, impublicáveis. Mas, vamos lá, contar a história. O Juarez, ele era muito engraçado, ele fazia caras e bocas com relação a alguma notícia que você estava lendo. Eu me lembro de uma situação, uma vez, de uma senhora que entrou para uma entrevista,
E o Juarez, ele tem o palavreado do Juarez para demonstrar algumas coisas, é muito engraçado. Ele falou algo a respeito da entrevistada no momento que ela estava entrando ao estúdio. E aí eu olho para aquela senhora, imaginando aquilo que ele havia me falado, e eu quase que não consigo me conter, mas eu vou tentando. Abro a entrevista e com a cabeça baixa, tal, porque eu não estava conseguindo encarar a pessoa, porque eu ficava lembrando das coisas que ele falava. E às vezes ele falava de propósito, porque ele sabia que eu pegava a pilha. Então, essas são situações, claro que a entrevistada da época não percebeu, a gente levou a entrevista tranquila, mas eu tenho uma técnica para isso, e isso aconteceu recentemente no Jornal da Band, um determinado entrevistado. Quando acontece algo que eu percebo que eu não vou conseguir, que eu vou rir, eu dou um jeito de fazer uma brincadeira ali com o entrevistado, que ele não entende nem por que está acontecendo aquela brincadeira, para poder rir. E aí todo mundo ri, mas ninguém sabe por que quem está rindo. Então é uma técnica que eu fui adquirindo, porque eu aprendi muito isso também, claro, com meu saudoso irmão José Roberto Ercolim. Ali, realmente, muitas histórias de rir, muito sobre diversas situações, inclusive tem um vídeo que está no YouTube e tal, que a rádio sai do ar. Eu e o Ercolim, a rádio literalmente sai do ar. Que é um vídeo, é um vídeo do café? É um vídeo para o café falando sobre uma festa numa determinada cidade. E aí a gente começa a falar da festa, e aí tem o cardápio da festa. E no cardápio, até hoje eu lembro, eu acabo rindo. E no cardápio da festa era cabrito com batata. E aí, a hora que eu já tinha lido, o Ercolim também tinha lido, e a gente foi sair falar da festa, falei, então, Ercolim, a festa, e você, Ercolim, vai nos representar na festa nesse final de semana, afinal de contas, nós teremos o quê, Ercolim? Aí ele foi ler, a hora que ele chegou no cardápio, que era o cabrito com batata, ele não conseguiu ler, aí nós dois, a rádio saiu do ar. Saiu do ar, literalmente. Foi pro break, não tinha como. Paulinho, e nessas técnicas que você vai desenvolvendo, com o Ercolim, com o Juarez Morato, hoje no Jornal da Band, enfim, tem uma técnica que é infalível de Paulo Roberto Júnior. Por exemplo, se vier uma palavra que vai dificultar o seu vocabulário... Mãozinhas, você passa direto e você que segura a bronca aí. Não, como depende. É essa parada? Não, depende. Quando eu leio alguma coisa que eu acho que é um pouco mais complicado, acho que quem está do meu lado vai desenvolver melhor, eu faço a mãozinha, né? A pessoa já sabe o que vai acontecer. Mas eu coloco muito caco no texto. Quando eu vejo que veio eu troco a palavra para algo similar, enfim. Então, mas isso é muito rápido. Às vezes não dá tempo, porque às vezes você não lê e pega de primeira, mas tem que ter um raciocínio ali para tentar trocar. Você não vai dar branco, então você vai gaguejar, vai falar errado. Entre gaguejar e falar errado, eu prefiro trocar a palavra, ou então pular. E dar risada. E rir. Porque geralmente quem percebe e acaba rindo, né? Fala, o cara sacaneou aqui e tal. Mas faz parte. Teve algum momento que o entrevistado percebeu que era uma coisa, de repente, que ele estava envolvido na situação? Cara, ele percebeu? Não sei se ele já percebeu. Essa situação recente aí, eu fiquei com medo dele perceber. Porque foi uma situação muito inusitada. Quando você vai entrevistar a pessoa entra no estúdio, você não sabe quem é e não ouviu a pessoa. Aí, quando a pessoa começa a falar, você percebe que ela tem um pouco de dificuldade. E aí tem hora que você não consegue segurar. Esse dia até achei que a pessoa pudesse achar que estava acontecendo alguma coisa estranha, mas eu consegui levar para um lado, fazer uma brincadeira, ele entrou na brincadeira, todo mundo riu, e aí passou aquele momento de muita vontade de rir, e aí a entrevista foi numa boa. Eu acho que nunca ninguém percebeu, não. Pelo menos nunca ninguém me falou. Paulinho, você estava naquele evento, teve um evento, um acesso do Esporte Clube São Bento, e essa eu não posso deixar de te perguntar, em que houve um certo entreveiro entre o ex-presidente de São Bento, Davi Ferrari Júnior, um advogado respeitadíssimo em Sorocaba, e alguns diretores da emissora à época, da Cruzeiro FM. Você estava nesse entreveiro? O que aconteceu? Como é que foi? Hoje você tem um contato com o Davi? Eu tenho. Isso é uma história também legal para o rádio. Foi um jogo do São Bento. O São Bento estava em 2006, o São Bento subiu em 2005. Em 2006, o São Bento está na primeira divisão e com dificuldades para se manter. E estava ali na zona do rebaixamento. E claro, que muitas críticas, o time, o trabalho do presidente, isso era normal. E aí teve um jogo contra o São Paulo,
São Paulo campeão do mundo, 2005, time completo, veio o SIC, 2006, jogar contra o São Bento. E o São Bento ganha por 2-0 esse jogo. Então, jogão, o São Bento ganhou, o último gol foi do Celcinho, no atacante do São Bento, deixou o Rogério Ceni literalmente com o bumbum no chão, driblou o Rogério e tal. E o São Bento ganha esse jogo 2-0. Termina o jogo, estou eu entrevistando os jogadores, festa, o São Bento ganha, um resultado que tirava o São Bento da zona do rebaixamento e tal. E eu estou entrevistando o jogador do São Bento, até me lembro bem, o jogador era o Magal, era um volante do São Bento. Estou ali com o Magal, aí Magal, papá. Aí vem o presidente, passa por trás e tira o microfone sem fio da minha mão e sai com o microfone, aí, chupa, vai tomar tudo. E eu fiquei sem microfone, entendeu? E aí foi realmente uma baita confusão. Aí, o jogo seguinte foi no Canindé contra a Portuguesa. Eu era o único repórter, era a única rádio que... E eu, quando a delegação chega, eu já estou na porta do vestiário, lá esperando o jogador chegar. Quando o time chega, o presidente à época passa, faz para o jogador, aqui ninguém fala, hein? Aqui ninguém fala, aqui ninguém fala. O presidente proibiu de falar. E a gente não conseguiu falar com nenhum jogador, proibido pelo presidente. Beleza, e aí mais crítica. Vai para o jogo do outro final de semana. De novo, eu sou proibido de descer no vestiário. Ali onde tinha a zona mista das entrevistas, tá proibido. Não pude também. E era a única rádio que transmitia. E aí pegou mal. E a época, isso foram 2 jogos. Aí no terceiro jogo, a época, quem acabou administrando essa situação, e aí a gente pôde voltar a trabalhar normalmente, foi o Abelha, que era o técnico do São Bento na época. Aí o Abelha começou lá, o presidente falou, enfim, a única rádio que transmite, que leva a informação, não está punindo a rádio, nem o repórter, está punindo o torcedor, que é o torcedor que não está ouvindo os jogadores, enfim. Aí o Davi acabou entendendo e a partir do terceiro jogo a gente começou a voltar a trabalhar normal. Mas entre ele e o Luiz Augusto, eu tenho a impressão que até hoje eles não se falam. Mas vocês têm contato comigo, normal? Não tem, assim, a gente, quando se encontra nos lugares, se cumprimenta e tal. Sim, mas aquilo ficou lá em 2005, enfim, mas são tantas as histórias, né? Muitas as histórias, cara, de confusão, histórias de viagens. Já cara. Chegou a vias de fato em algum momento em situação Não. assim de transmissão esportiva? Nenhum. Nunca, de via de fato, jamais. Teve alguma coisa... teve uma situação, sim. Não chegou a vias de fato, mas lembrei. Este mesmo ano, 2000... A gente estava em 2005, 2006, acho que é isso, 6 também, acho que foi no mesmo ano, um ano depois, não me lembro. O São Bento contratou um técnico que era o Roberto Fonseca. E por que contratou o Roberto Fonseca? Porque o Roberto Fonseca era o técnico do Bandeirante de Birigui, o Bandeirante não subiu lá no quadrangular, e aí tinha a promessa que se o Bandeirante não subisse, ele seria o técnico do São Bento subindo. Então foi isso. O São Bento subiu e ele começou o trabalho. Lembrei, foi nesse mesmo ano. O trabalho começou com o Roberto Fonseca, em janeiro de 2006. E o Roberto Fonseca veio e tal, começou a trabalhar. E o primeiro jogo não foi bem, segundo jogo não foi bem, terceiro jogo, crítica. Quarto jogo, estou eu lá acompanhando o treino do São Bento. Aí ele veio tirar satisfação comigo. Meteu o dedo na minha cara. Vocês não podem fazer isso, estão falando. Mas deu realmente um calor ali. E eu só fui me afastando. Aí o pessoal, lembra do Dr. Cássio Rusconi e tal, o pessoal falou, calma, Roberto. Mas ele me ofendeu muito. Começou o programa e eu estava lá e relatei tudo o que tinha acontecido. Aí o pessoal acho que aconselhou ele veio falar para mim, pô, cara, perdi a cabeça, tal. Eu sei que daí, olha só, coloquei ele no meu carro, saímos do treino, o programa tinha 1 hora, né? Eu abri o programa com isso, e aí a repercussão foi complicada, aí ele foi no meu carro, fomos até a sede na época não era, acho que era a Land, ainda não era nem o estúdio da Cruzeiro, não lembro agora, mas acho que era a Land. E aí ele sentou na bancada lá, nos últimos 15 minutos do programa, e pediu desculpa. No fim a gente ficou muito amigo depois disso, cara. E no jogo seguinte ele perde e é demitido. E aí que entra o Abelha. Ele é demitido, o Abelha entra no lugar dele. Mas é um cara que a gente está sempre trocando aí mensagens, acompanha isso, estamos falando de 2006, né? A gente está em 2022, então
acompanhei a carreira do Roberto Fonseca aí durante todo esse período aí e a gente ficou amigo. Paulinho, a gente está caminhando já para o final do bate-papo, já estamos estourando aí um pouquinho nosso tempo, mas tem um cara no rádio que é o grande mestre de todos nós. Atende pelo nome de José Desidério da Silva, o Tilico. Desi. E você tem um carinho enorme pelo Desidério, como tem um carinho enorme pelo Ercolim, como tem um carinho enorme pelo Abelha, por outras figuras que passaram pela tua vida no rádio. Mas a gente percebe que você tem um carinho enorme pelo Desidério. Porém, todavia, contudo, há rumores que esse carinho todo é porque você está há muito tempo tentando comprar o Chevette do José Desidério, que inclusive não vende por nada, desses ele tirou da garagem e foi levar para ver os patos. Pois é. O Desidério é um cara incrível, cara. Um cara que eu conheci lá em 86, quando eu chego na Rádio Clube. Eu chego na equipe esportiva e ele é do departamento de jornalismo. Ele era o chefe de jornalismo. E o Desidério sempre foi um cara meio sisudo, assim, né? Um cara que sorria pouco. Eu tinha medo do Zé Desidério. Eu falei, meu Deus, eu cruzava com ele no corredor, eu falei, ele vai bater em mim, tá louco. E aí, cara, a gente foi criando, né, uma amizade, ele foi me pegando pelo braço, foi me ensinando, e eu tive 3 passagens de trabalho com o Desidério. 86 até 88, 89, 90, depois 94, e depois de 2010 a 2019, que eu fiquei lá no Grupo Ipanema, também convivi com o Desidério por todo esse período aí. Então, faz parte da minha vida. O Desidério é um cara que está no meu coração, um cara que eu respeito muito, é um cara que é o nosso embaixador aqui do rádio, com toda certeza, merece todas as honras, todas as glórias, é um cara incrível, um ser humano diferenciado. O Desidério é diferenciado. E o carro? E o carro ele não vende. O carro ele não vende. Já tentamos comprar o carro dele. Sabe que o meu primeiro carro foi um Chevette, né? Lá em 88. E eu brinco isso com o Zé. Falo, Zé, vamos vender. Não vende. Tá lá. O Zé tem 2 coisas marcantes na vida dele. O Chevette e o presépio. Né? O presépio, lá na época, que é muito visitado, inclusive, na época de Natal. O Zé é um cara sensacional. Se a gente, que é mais novo de rádio, a gente fala que Zilá Gonzaga foi a rainha do rádio, dá para dizer que Desidério é o rei do rádio? Dá. Com toda certeza. Os dois estão entronados ali, bem tranquilos. Sim. Eu respeito demais os dois. A gente teve muitas figuras marcantes no rádio. Muitos. Não vou nem citar aqui. Nossa, a gente teve... Cara, eu cresci ouvindo o Roberto Macedo, telefonia Bom Dia, ligava para ele, cara. Depois veio o Cook, depois veio o Moreto. O Moreto é meu amigo hoje, trabalhamos junto, eu ligava com o Moreto. Você entendeu? E aí, Esper Haddad e tal, que é um cara que eu conheci lá atrás, enquanto garoto. Enfim, quanta gente boa. E os nossos amigos, cara. Os caras, eu falo que eles são mais velhos que eu, mas, pô, eu ouvi o Fernando Carriel, ouvi o Luiz Cássio, ouvia o Walter depois veio a Mari, veio a Kátia, todo mundo. E a gente hoje, eu tenho o prazer de ser amigo de todo mundo, de me dar bem com todo mundo. Nunca teve nem, assim, claro, já tivemos algumas discussões em rádio por trabalho e tal, mas, sinceramente, não guardo mágoa de ninguém. Mas só para contar uma história rápida aqui, de final de Libertadores, isso 2006 ou 2007, enfim, São Paulo Internacional, jogo no Beira-Rio, né, na final da Libertadores, a gente foi fazer o último jogo, era lá. E aí, para fazer esse jogo, a gente precisava de uma credencial especial. Então, viajou para Porto Alegre, eu, Luiz Augusto e Demétrios Garcia. Fomos sem as credenciais, porque as credenciais elas iriam chegar via correio, porque a gente foi um dia antes, fizemos os programas de lá, cobrir treino, concentração, cara, trabalho de gente grande. E o jogo era no outro dia à noite. Beleza. Aí, quando dá 5 da tarde, não, antes, dá 2 da tarde, Luiz Augusto, estou indo para o estádio. Ele vai para o estádio, com os equipamentos, só para fazer a montagem. E eu e Demétrios Garcia ficamos dando uma volta em Porto Alegre, enfim. Quando dá 5 da tarde, a gente estava preocupado que era o horário que tinha que chegar a credencial na recepção do hotel. Chega a credencial. Então, chegou, abrimos o envelope. Paulo Roberto Júnior, foto de Demétrios Garcia. Luiz Augusto, foto de Paulo Roberto Júnior. E assim, tudo invertido. Caramba, e agora? Porque eu ia ficar no campo. Os caras na cabine, mas invertido, dor de cabeça. Mas enfim, vamos embora. Aí
Chega no estádio, aquela movimentação, final de Libertadores, rádio do Brasil inteiro, América do Sul e tal. Conseguimos, entramos, me expliquei a situação lá, conseguimos entrar. E vamos pro jogo, transmissão. Termina o jogo, todo mundo já sabe o resultado, São Paulo perdeu. Depois tem o pós-jogo, nosso pós-jogo era muito longo. Termina a transmissão 1h da manhã. Um frio, lembro até hoje, 3 graus. E aquele orvalho e tal. Aí, depois de toda essa transmissão de fôlego, tudo, vamos desmontar o equipamento. Desmontamos o equipamento, levamos quase 1h a mais. 2 da manhã, estamos deixando o estádio, praticamente a última emissora a deixar o estádio. Deixamos o estádio, eu, Luiz Augusto, Demetrio, batendo papo, e a gente com o Luiz Augusto, cada um com uma mala, andando. A gente anda 5 minutos, 10 minutos, 20. Quando eu percebi, a gente estava dando uma volta no estádio. Quando a gente completou a volta no estádio, o Luiz Augusto para. Gente, roubaram o nosso carro. Mas como? E todo mundo cansado, querendo ir embora. Roubaram os carros, parei o carro aqui, tenho certeza. Tal. Bom, resultado. O Luiz Augusto parou o carro que ele foi sozinho numa vaga que era só para sócio do Internacional. Guincharam o carro. Aí a gente pergunta lá para um determinado funcionário e fala, seu carro foi guinchado e tal. Mas onde tá? Tá ali. Cara, a gente olhou, era um barracão que, juro por Deus, cara, era 1,5 km. Chovendo. Você sai, vai pegar nas margens do Guaíba. Vai pegar o carro. Cara, a gente queria matar o Luiz Augusto. Resultado, chegar no hotel, velho, era 4h da manhã, molhado, com sobretudo, aquela coisa toda. Essa é uma história marcante, porque, além de tudo, o São Paulo perdeu. De tudo isso? Além de tudo, o São Paulo perdeu. E o Luiz Augusto quase que não faz com que a gente não chegue de volta no hotel. Mas, enfim, são histórias de viagem, cara. Tem tantas histórias, mas essa é uma história que eu sempre gosto de contar, porque essa foi um perrengue, né? Você falou de perrengue, foi um grande perrengue. Paulo Roberto Júnior, estamos chegando ao final desse bate-papo. A última pergunta, como a gente tem feito para todos os convidados até aqui. 100 anos em setembro, agora nós completamos 100 anos da primeira transmissão do rádio no Brasil. O que o Paulo Roberto Júnior espera para os próximos 100 anos do rádio? Todo mundo tem dito a mesma coisa, né? Tem sido um grande clichê. A gente não sabe, a gente, obviamente, provavelmente a gente não vai estar aqui. Mas o que você espera dos próximos 100 anos do rádio? O rádio forte. O rádio vai continuar vivo, vai continuar forte, ele vai se modificando. Ele vai criando outras alternativas. Hoje nós temos o rádio com imagem, hoje nós temos o rádio que você ouve no celular, onde você estiver, enfim. O rádio ele vai continuar vivo, sendo companheiro. O rádio com entretenimento, o rádio com informação. As pessoas ouvem música, elas ouvem as músicas que elas desejarem, da forma como elas quiserem, através de vários outros aplicativos. Mas o rádio ele vai continuar informando, ele vai continuar se comunicando. E eu sempre falo o seguinte, o dia que o mundo acabar, a gente vai ouvir no rádio alguém falando assim, o mundo está acabando. Então eu acho que o rádio ele vai seguir por mais 100 anos, acredito, sendo modificado aqui, modificado ali, mas ele vai continuar. Com a transmissão, Final do Mundo, com a transmissão de José Desidério, ele falou isso. Eu vou transmitir o Final do Mundo. Paulo Roberto Júnior, senhoras e senhores, batendo esse papo com a gente aqui, contando um pouquinho de histórias, porque se a gente ficar, a gente vai ficando. E tem muito tempo tem que ter muito tempo para contar histórias de Paulo Roberto Júnior, como de tantos outros que já passaram por aqui. Paulinho, obrigado mais uma vez à Universidade de Sorocaba, estúdio de rádio e TV Uniso, agradecem a sua participação para brilhantar um pouquinho mais as nossas histórias do rádio. Muito obrigado, Douglas, obrigado a todos pelo convite, Luizinho, Fernando Negrão, a todos aqui da Uniso, e desejo vida longa ao rádio e a todos os meus colegas de rádio, acho que tem acompanhado as pessoas, os colegas que têm passado por aqui, gente que tem muita história no rádio e que faz parte desses 100 anos do rádio no Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Paulo Roberto Júnior, nos 100 anos de histórias que o rádio não contou.